Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É sempre um prazer renovado falar com você todas as semanas sobre assuntos que certamente merecem a sua atenção, pois eu costumo tratar sobre assuntos práticos e pertinentes à sua carreira, ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, à ampliação de seus conhecimentos, a importância da informação e também de sua atualização, das características de um líder para os novos tempos, das novas fronteiras que se abrem em termos de oportunidades de carreira, entre inúmeros outros assuntos. Na última semana, eu preparei uma matéria ou um clipe sobre o executivo e a pulga. Hoje eu quero falar com você sobre o executivo e a serpente. A Bíblia descreve a serpente como sendo um animal traiçoeiro, rasteiro, perspicaz e, sobretudo, mortífero. O Brasil tem aproximadamente 300 e poucas espécies de cobras ou serpentes. No mundo tem aproximadamente quase 3.000. E segundo a história, a cobra surgiu no universo, no nosso planeta, aproximadamente 180 milhões de anos atrás. Portanto, é um ser bastante conhecido de todas as civilizações. Por que eu quero trazer à discussão este assunto sobre o executivo e a serpente? Porque muitas vezes nós criamos a serpente dentro de nossa própria casa, outras vezes dentro da própria empresa, outras vezes na igreja que frequentamos e outras vezes no clube social ou em qualquer outra organização da qual façamos parte. Lembro-me que no início da minha carreira executiva, em 1974, costumava ouvir dos meus colegas com mais tempo de casa em grande empresa multinacional, de que os gerentes mais velhos, mais experientes e mais conhecidos da organização diziam que eles não iriam criar serpentes para picá-los. Naquelas ocasiões, naturalmente que esses gerentes mais velhos se referiam àqueles jovens que estavam chegando no universo de suas organizações. Eles tinham o melhor preparo acadêmico. Em geral, eles já falavam o segundo idioma, o inglês. Eles já tinham a experiência de terem trabalhado, residido, estudado ou mesmo visitado países estrangeiros, onde o idioma era exigido, entre tantas e tantas outras qualificações. E, naturalmente, que à medida em que a tecnologia da informação evoluía, e eles eram retardatários, esses jovens vinham com maior nível de competência. E aí a frase: eu não vou criar serpentes para que elas me piquem. Certa ocasião, eu ouvi uma história interessante sobre a serpente. E eu confesso que aquela história ficou gravada na minha memória. Segundo o indivíduo que a contava, ele dizia que uma certa jovem, bonita, elegante, inteligente, preparada, decidiu criar uma piton em sua própria casa. E ela tratava aquela piton, aquela serpente piton, com todo o carinho, com toda a atenção. Ela inclusive dormia com aquela serpente. Nos primeiros meses, ela dormia toda enrolada e encostada sobre o corpo daquela jovem.
Aquela jovem alimentava aquela serpente com a melhor refeição possível que ela podia dar àquela serpente. De repente, ela observou que a Piton estava mudando o seu comportamento, a sua natureza. Ela agora já não estava mais dormindo enroladinha com a cabeça de fora. Ela estava dormindo ao comprido, ao seu lado. 2, a segunda mudança, ela não estava mais querendo comer a comida servida pela sua proprietária, que lhe tratara até aqueles dias com tamanho carinho. E ela começou a ficar magra, a perder peso e esticando o seu corpo. Um belo dia, a jovem disse: eu preciso levar esta serpente ao meu veterinário para descobrir o que é que ela tem, que ela está ficando tão magra. E foi ao veterinário. Ao chegar ao veterinário, o veterinário olhou-a com muita atenção, com muita esperteza, para não ser picado pela serpente, e ele lhe disse: eu não tenho uma boa história para lhe contar. Esta serpente que a senhora cria, ela está perdendo peso, porque a intenção dela, na verdade, é lhe papar. Ela vai lhe comer. A mulher entrou em pânico. E ele acrescentou: ela está esticando o seu corpo, que é para poder consumi-la uma vez por todas. Moral da história: cuidado para que você não esteja alimentando uma serpente que vai lhe picar e que vai lhe matar. Muitas vezes você que é chefe tem um subordinado que é brilhante, que é inteligente, que é perspicaz e que visa detroná-lo de seu posto de trabalho. Você deve conhecer muitos ou muitas dessas serpentes. Ontem mesmo eu fui almoçar com um amigo aqui do meu condomínio e ele estava me relatando a sua história numa empresa de serviços para a qual trabalhara durante vários anos. Disse-me ele que seu gerente era um elemento que estava na organização há muito tempo e tinha um medo terrível de perder o seu emprego. E ele, de certa maneira, mais preparado, mais enérgico, mais dinâmico, com resultados exuberantes em termos de venda, ele começou a ficar enciumado com a sua performance, até que um belo dia o demitiu. E na verdade, ao demiti-lo, ele fez uma coisa extremamente importante para este profissional. Ele montou a sua própria empresa de serviços e foi competir com aquele gerente que o demitiu. Cuidado! Cuidado! Muito cuidado! Outras vezes, essa serpente é o seu próprio chefe. Outras vezes, é o seu próprio companheiro ou companheira. E principalmente nos últimos dias, nós temos visto uma quantidade enorme de acidentes. Você casa com uma pessoa que parece ser a melhor coisa do mundo, a melhor maravilha do mundo. E dias depois, meses depois, anos depois, você descobre que você tinha casado com uma serpente e que essa serpente iria fatalmente lhe comer se você não tivesse aberto seus olhos a tempo, como no caso da história. Então, todos os dias, nós precisamos estar atentos como profissionais para que não sejamos picados e devorados por serpentes. Eu aqui alinhavei alguma coisa para orientá-lo nesse sentido. E eu gostaria de chamar a sua atenção. A primeira dela diz o seguinte:
Considere os riscos ocultos de criar uma serpente em sua casa, em sua empresa, em seu negócio ou na organização que você dirige, porque ela pode lhe devorar em pouco tempo. Portanto, nunca se descuide, fique atento aos seus movimentos e também à sua natureza. Se você se descuidar, você pode pagar um altíssimo preço. 2. Nunca despreze ou subestime o seu instinto natural. O instinto natural da serpente, naturalmente. Ela sobrevive em grande parte pela sua capacidade de se camuflar, atacar de surpresa, entre outras estratégias nocivas e prejudiciais a você. E em terceiro lugar, nunca tire os olhos da serpente e preste muita atenção nas modificações que ocorrem em seu comportamento a cada instante, para que você não seja picado por ele. Deixe-me perguntar abertamente a você: qual é a serpente que você está criando? Você está criando uma serpente na sua própria casa? Você está criando uma serpente na associação que você dirige? No clube social que você dirige? Na associação de ex-alunos? No sindicato? Ou você também está criando uma serpente na sua própria casa? Abra os olhos! Abra os olhos! Abra os olhos! Para que você não seja surpreendido, não apenas pela picada, mas também pelo fato de que ela tem a capacidade de lhe destruir, enrolando-se em seu corpo, esmagando o seu corpo e depois engolindo-o. Portanto, preste muita atenção à serpente, você que é um profissional, e proteja-se, porque você nunca sabe quando ela vai lhe atacar. Eu agora quero chamar a sua atenção para os livros que tenham publicado, os últimos livros que tenham publicado, pois eles podem ser de seu interesse. O primeiro deles, Vulnerabilidades de um Profissional, um livro que você deve ler. O segundo, Jovens Profissionais Promissores Hoje, e o subtítulo Profissionais de Sucesso Amanhã. Se você está em transição de carreira, eu recomendo que você leia o livro Guia de Sobrevivência Corporativa. Se você tem um filho, tem um sobrinho, tem um primo, uma pessoa que você quer ajudar, que é jovem, que está em início de carreira, eu sugiro que você leia o meu livro Cartas de um Coach Executivo ao seu filho. Eu acredito que você vai beneficiá-lo tremendamente. E se você está começando agora numa nova empresa, numa nova posição, eu sugiro que você leia o livro Fui Contratado, e agora? Este livro vai lhe orientar sobre que tipo de comportamento, que tipo de atitude, que tipo de ações, que tipo de visões estratégicas você deve desenvolver para ter uma carreira bem-sucedida. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E se você eventualmente tiver necessidade de um trabalho de outplacement, de um trabalho de coaching executivo, ou até mesmo de um planejamento para a sua carreira, ou para a sua aposentadoria, eu recomendo que você ligue para a Gutenberg e fale com um dos nossos consultores. Eu ficarei muito feliz em receber também de você um e-mail. E se você gosta desses nossos trabalhos, eu sugiro que você recomende-os para os seus amigos, de tal maneira que eles também sejam beneficiados. Muito obrigado a você e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!